Hoje estou recebendo com muita alegria para bater um papo conosco e principalmente levar informação para você sobre o Colégio Bias de Priene. Está ao vivo conosco aqui no programa Virgínia Cândida Gomes Ferreira. Ela é a diretora pedagógica do Educandário. Está ao vivo conosco aqui no programa também Aline Zarpelon. A Aline é a coordenadora pedagógica do Colégio Bias de Priene. A Eliane Miriam de Assis. Ela é coaching de inteligência emocional. Ambas estão conosco para falar sobre algumas novidades, enfim, sobre algumas ações que o Colégio Bias de Priene está disponibilizando aqui para a nossa comunidade. Deixa eu começar aqui com a Virgínia. Virgínia, alegria receber você aqui. Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, José Antônio. Boa tarde aos ouvintes da Difusora. A alegria é toda nossa, né, da nossa equipe, de estar aqui para falar mais um pouquinho aí do Colégio Bias de Priene. Tá certo. Aline, alegria também para nós recebermos você. Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. A alegria nossa de estar aqui mais uma vez com vocês. Tá certo. Eliane, alegria também para nós recebermos você aqui. Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, José Antônio. É uma alegria realmente estar aqui, porque quando nós falamos com você, você expressa alegria na sua expressão. Então é um prazer estar aqui novamente. Tá certo. Ô Virgínia, falando de Colégio Bias de Priene, falando de educação, um momento muito propício para a gente falar. Eu sei que tem muita gente agora que está almoçando, está lá em casa cuidando aí dos filhos, organizando filhos para ir para a escola daqui a pouquinho também, né? E falando de Colégio Bias, desde que chegou no seu novo prédio, né? Muitas novidades a cada ano tem apresentado, a cada mês, eu diria até, para a nossa comunidade, né? Isso, né? A gente está sempre inovando, né? Sempre buscando diferencial aí para os nossos alunos, para atender com qualidade, com desenvolvimento e sem esquecer também da parte emocional. Tá certo. Para quem não sabe, Virgínia, Colégio Bias hoje está de portas abertas para receber alunos em quais idades e séries? Hoje nós atendemos do berçário, né, crianças a partir de 4 meses até o 9º ano, né? Então até o ensino fundamental 2. Tá certo. E as pessoas que porventura nos acompanham, tem alguma dúvida, que escuta a gente falar volta e meia que o Colégio Bias está com um prédio, quem está lembrado do Colégio Bias em outro momento e tal, está com um prédio completamente diferente e tal, e talvez a pessoa bate aquela curiosidade, quero ir lá conhecer para saber se eu levo ou não o meu filho. Está aberto, a comunidade pode ir lá conhecer? Está aberto, né? A gente funciona ali de 6 da manhã até às 6h30 da tarde, até às 18h30, né? Então, tem que ir lá, gente, a estrutura está linda, está tudo novo, né? A questão de acesso, a questão de segurança, né? Então, tem que ir lá para conhecer. As visitas que nós estamos recebendo ultimamente, né? Assim, muitas visitas, o pessoal tem elogiado bastante. Os que estão conosco esse ano também, que foi para essa estrutura nova, o pessoal tem gostado bastante. Tá certo, nós estamos no mês de setembro, Virgínia, e aí muitos pais já começam a pensar, né? 2023 daqui a pouquinho batendo a porta e tal, que está por vir? Então, na próxima semana, né, José Antônio, até a gente esteve aqui na semana passada e nós começamos a falar sobre esses diferenciais, sobre as novidades, sobre os benefícios. Na próxima semana nós iremos divulgar, pessoal, ficar atento nas nossas redes sociais, aqui na Difusora, nós iremos divulgar os benefícios para matrículas em 2023. Pessoal, eu preciso assim, que fique bem atentos com relação a essas datas, porque serão apenas 3 dias desses benefícios. E um desses dias será no sábado, que é um plantão de matrículas que nós vamos ter de 8 até meio-dia. São benefícios exclusivos, porém são benefícios que a gente não consegue manter por muito tempo, porque a gente tem os nossos parceiros, né, que a gente está em negociação. Então a gente conseguiu tanto para os alunos que estão conosco, para a questão da renovação, quanto para os alunos que estão vindo de fora. Mas são apenas esses 3 dias, depois a gente não consegue manter as mesmas vantagens. Então, aqueles pais que sonham em colocar o seu filho no Colégio Bias, terão então esses mesmos dias de quem já está hoje para ter esse acesso na matrícula. Sim, terão, né? O que a gente está sempre falando para os pais é o seguinte: aqueles que estão chegando agora, eles terão benefícios exclusivos para colocarem os seus filhos nesses 3 dias. E os pais que estão conosco terão benefícios maiores ainda. Então, o Colégio Bias pensa muito nessa questão, né? De estar beneficiando quem está conosco, quem está ali, quem que vai continuar, e aqueles que têm curiosidade para saber como que é a escola, tem o sonho de colocar o seu filho no Colégio Bias, vai ter essa oportunidade também. Tá certo. Virgínia, agora a gente sabe que o Colégio Bias é uma caixinha de surpresa, sempre tem novidades lá, né? Agora com a participação de uma coaching de inteligência emocional. O que, de certa forma, despertou o interesse do Colégio Bias de
levar uma profissional dessa magnitude para o educandário? Então, José Antônio, nós, no mundo que nós estamos vivendo hoje, né, a gente vê essa necessidade de trabalhar as emoções, de trabalhar com as famílias, né, de acolher bem as crianças, de saber como acolher essas crianças. Então, nós vimos essa necessidade de trazer uma pessoa para nos ajudar, uma profissional para nos ajudar nessa questão de trabalhar com as famílias e trabalhar as emoções também das crianças. Tá certo. Professora Aline, como é que o professorado, enfim, como é que a equipe Colégio Bias viu essa oportunidade também chegando da inteligência emocional? É uma coisa que não tem como a gente dissociar, né? Não adianta a gente trabalhar só com as famílias ou só com os alunos e esquecer de quem está à frente disso tudo, que é o nosso corpo docente. Então, a gente precisa trabalhar também a nossa equipe, qualificar elas, né? Para que possam estar prestando sempre um serviço de qualidade, devolver para esses pais, em forma de amor e carinho, toda essa confiança que esses pais têm conosco de deixar o bem mais precioso que eles têm, que são os filhos deles, nas nossas mãos. Então, a gente precisa devolver isso com muita maestria, com muita excelência. E esse é o foco do colégio. Excelência em tudo que oferece ali. Eu falei chegando, uma profissional, uma coaching de inteligência emocional, mas esse chegar já tem um tempinho, Já tem um tempinho, ela está conosco. Esses reflexos já estão sendo sentidos? Graças a Deus, a gente pode ver isso a todo momento, né? Como eu disse no momento que nós estivemos aqui anteriormente, semana passada, nós não somos um colégio que temos uma hora-aula para trabalhar inteligência emocional. Isso tem que acontecer no cotidiano, diariamente, né, de forma intensiva. Então, a Eliane chegou para intensificar ainda mais isso, expor, enaltecer ainda mais a importância de estar trabalhando com essa habilidade. Tá certo. Eliane, você um pouquinho antes da gente adentrar no colégio, vamos falar de inteligência emocional, uma coaching de inteligência emocional. Explica pra gente aonde essa profissional, aonde essa área vai estar auxiliando no dia a dia. Perfeito. Primeiro, é importante dizer que eu sou patrocinense, né? Exatamente. Então, acolher e devolver as oportunidades que eu tive de conhecimento nessa jornada de 23 anos que eu morei fora, e os últimos 9 anos foram estudando sobre inteligência emocional e vários outros cursos. O coach foi um deles, né? Mas PNL e tantos outros. E eu já desenvolvi esse trabalho na escola dos meus filhos, em Valinhos, no estado de São Paulo. E aí, quando eu vim para cá, eu falei isso para a Virgínia, porque os professores já trabalham com as crianças o lado emocional. Porque o lado emocional está ligado a comportamentos, ao dia a dia, e as crianças já viviam isso em sociedade. Agora, como que isso poderia ampliar ainda mais se esse trabalho fosse estendido aos professores, aos pais? E nós tivemos, inclusive, uma oportunidade de uma palestra para os pais. E quem aproveitou a oportunidade, que nessa primeira nem todos participaram, mas terão outras, validaram muito essa iniciativa. Porque o que acontece? As nossas casas é uma extensão da escola. Isso é verdade. É um trabalho em conjunto, né? Sim. Tem pai que acha que deve terceirizar e jogar tudo a bomba na mão das escolas, mas não é bem assim, né? Sim. É uma extensão mesmo. É uma extensão. E eu me coloco aqui nessa posição que eu já fui uma mãe assim, onde eu trabalhava muito para conseguir manter, afinal nós precisamos de recursos, mas eu delegava muita coisa para a escola. Só porque eu vejo que os nossos filhos, eles vão para o palco da vida, mas existe o bastidor da vida. Isso é verdade. E se a gente tiver condições de trabalhar palco e bastidor sem julgamento, com um olhar amoroso, com compaixão, com acolhimento, nós podemos trabalhar juntos, família e escola, para o sucesso desses alunos no palco da vida. Então, a intenção é essa, de unir todos como um time. Time Bias, né? Que está envolvido os profissionais do Bias, a família, eu como uma parceira do Bias, os alunos, porque nisso nós estamos investindo em quê? Na sociedade. Porque crianças emocionalmente saudáveis, o bastidor emocionalmente saudável, nós estamos criando pessoas mais emocionalmente saudáveis para lidar no dia a dia. Um futuro melhor para todos. Com certeza. Eu acredito que, assim,
lançar sementes para crianças, para mim, me brilha os olhos. Porque hoje eu tenho uma oportunidade de ter um novo ponto de vista, uma maneira diferente, inclusive, de cuidar dos meus filhos, diferente de quando eu não tinha acesso a essas informações. Então, esse voltar para patrocínio foi muito forte no meu coração quando eu me perguntei, por que voltar para patrocínio? E fortemente veio no meu coração, devolva todas as oportunidades. Tudo lá fora, né? Mas você achou por bem voltar e realmente devolver um pouquinho de tudo que você teve acesso em termos de oportunidades para aqueles que talvez nem imaginavam que poderiam, né? Quando eu vim, que bateu forte no meu coração. Quando eu falo com as crianças, eu estou devolvendo para as Elianes de antes. Porque é de estimular a sonhar. Se alguém me falasse na minha infância o que eu teria acesso de informação, os locais que eu passei, eu ia falar, isso não é para mim, é impossível. Então eu vou deixar assim uma reflexão. O que já foi impossível para você? Todo mundo já teve uma situação na vida que falava impossível, mas realizou. Então que a gente trabalhe esse lançar sementes de sonhos na cabeça das crianças para expandir. Eu gosto de uma frase que eu já ouvi assim, você tem a vida que merece. Eu trago um novo ponto de vista. Eu acredito que nós temos a vida que conhecemos. A partir do momento que nós expandimos o nosso ponto de vista, nós nos damos oportunidades de conhecer novas coisas e, consequentemente, merecer novas coisas. Então, lançar essas sementes nas crianças. Sonhem, crianças, porque o potencial de vocês é ilimitado para profissionais, para as famílias. Talvez nós estamos com um desafio porque estamos focando no desafio. E se tiver alguém que com perguntas, com estratégias, mostre um outro ponto de vista e saia desse ponto cego? Aí o mundo se abre para novas oportunidades. Então eu quero lançar essas sementes e estou aqui em estado de presença no Eis-me Aqui para fazer isso. Para a sociedade de patrocínio e para quem estiver no Colégio Bias, essa oportunidade ele vai ter acesso. Tá certo. Ô, Virgínia, nesse caso todos do educandário têm acesso ou a uma faixa etária, uma série específica? Para ter acesso a esse trabalho que está sendo desenvolvido, são todas as famílias, todas as crianças, todos que estão ali, todos os profissionais, nós da direção, todos temos acesso. A família Bias todinha. Como diz a Eliane, é o time, né? Então tem que estar todos, né, participando. Tá acesso certo. É para todos. Tá certo. E no caso, Aline, eu falava há pouco aqui dos reflexos desse trabalho, enfim, que está sendo implementado. Então, quer dizer, quem está chegando agora, está pensando para 2023, ou vai aproveitar esse restante ainda, porque como dizia agora há pouco aqui a Eliane, né, como se diz, nunca é tarde, ainda Exatamente. dá tempo, né, trocando em miúdos, em uma síntese das falas dela ali, ainda há oportunidade, as pessoas que chegarem também vão acessar essas oportunidades. Sim, essas oportunidades estão dentro do pacotão, né? Então, assim, a partir do momento que você colocar o seu pezinho para dentro do Colégio Bias, você tem a oportunidade de estar conosco integralmente, né? De forma que você vai ter acesso a todos os benefícios que o colégio traz, independente de ser antigo, novo ou um futuro aluno, né? Nós temos aí matrículas já feitas para 2023, né? De pessoas que nem se mudaram para a cidade ainda, que estão chegando, mas a gente percebe que hoje em dia a preocupação com a educação é grande, né? E ela deve ser ainda maior, porque é só através dela que a gente vai conseguir ter um mundo melhor. Investir na criança, né? Para não precisar recuperar depois o adulto, que é muito mais difícil. Eu sempre uso isso. E a importância do Bias trazer essa excelência, principalmente nessa educação de base, que é a primeira infância, educação infantil, fundamental 1, anos iniciais, isso é uma coisa que nos preocupa, que nos move, né? Então, essa preocupação em excelência, porque se uma base for bem feita, desde toda a parte pedagógica, e não há parte pedagógica excelente, sem a parte emocional muito bem embasada, muito bem desenvolvida, então aí colher os frutos, né, de um Fundamental 2, de um ensino médio, de um vestibular e de um pós-graduação, ou seja, você se graduou e depois disso você continuou no mercado de trabalho, que qualidade que foi esse profissional? Então, tudo isso está aqui, nessa base, né? Na educação infantil, nos primeiros anos. Por isso, a nossa preocupação em ofertar essa excelência nesse tipo de serviço que prestamos. Tá certo. E o que falar do corpo docente hoje do Colégio Bias? Hoje, o nosso corpo docente é mais do que especial, né? Eu costumo dizer que nenhuma folha cai do céu se não for do desejo de Deus. É verdade. A mesma coisa para os nossos funcionários. Ninguém está ali se não for do desejo de Deus, em primeiro lugar, de ter essas pessoas conosco. E quem está ali
ali está porque quer estar, porque gosta de estar, porque se sente bem em estar ali. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto, o primeiro passo para ter um time bom de se trabalhar, né? Um time completo para se trabalhar. As meninas estão sempre empolgadas, sempre investindo nelas mesmas, o colégio sempre preocupado em estar dando formação continuada, né? Com essa parceria com a Eliane, mostrando para elas o quão importante é sonhar e ter essa visão de futuro, né? O que eu posso almejar no futuro e como eu faço para conseguir isso, né? Não ficar ali parado e que Deus me ajude. Ele nos dá a oportunidade e nós vamos usar ela como? Né? Isso é verdade. Não pode cruzar os braços com essa Não esperando, pode, né? não pode. A gente precisa correr atrás também, né? Então, a nossa parte é ajudar e ensinar. Então, como talvez não tivemos isso, né? E me incluo nessa, na formação, na base, a gente precisa recuperar, então, esse lado adulto. E pensando nisso, a gente trabalha com excelência com a nossa criança, para não precisar depois investir tanto assim nesse adulto, para que ele já chegue na fase adulta com tamanha excelência. Tá certo. Eliane, aquela frase que a gente escuta muitas pessoas dizendo, o céu é o limite. É isso mesmo? Ou seja, o sonho, como se diz, está disponível, as pessoas podem sonhar, a realização depende de cada um? Eu escrevi uma frase que é de minha autoria, porque a gente fala tanto em sonho, que eu falo, visão sem ação é frustração. Isso é verdade. Isso é verdade. Porque não adianta ficar visualizando, sonhando e esperar cair do céu. Ficar só olhando para cima, né? Só vai cair cisco, né? Porque às vezes, quando nós vemos um resultado, alguém fala, nossa, mas do nada se conseguiu isso. E do nada não existe. Tem um pagar um preço. Eu acredito muito que o de repente de Deus acontece na nossa vida. Eu falo que tem uns upgrades que acontecem que aceleram seus resultados. Eu acho que muitas vezes aparecem uns quem na nossa vida que acelera, né? Uns como também, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que agir. Quando, por exemplo, eu senti esse chamado para voltar, em 2 meses eu mudei de estado. Então, assim, o quanto nós estamos em estado de... E você tinha tudo que você queria lá fora. Tinha. Olha, eu tinha o que muitas pessoas foram buscar de estar em grande centro, status, ser reconhecida pelo que eu fazia. E, de repente... Financeiro, tudo. Tudo. Eu sou muito grata a todas as conquistas que eu tive, sou muito grata ao meu esposo, o Alexandro, que sempre esteve do meu lado me apoiando. Família é o suporte, Família né? é o suporte, é a base, o Gabriel e o Arthur, porque para fazer todos os cursos que eu precisei fazer, tanto no Brasil, fora do Brasil, eu tive que ter o meu backup. Quem me dava esse suporte para falar, vai? E eu estava trabalhando para construir algo melhor ainda na minha base. Porque tem muitas pessoas, infelizmente, falando do que não vive. Porque ter acesso a conteúdo é fácil. Você dá um Google e você Hoje escreve a uma internet tá aí tese. pra todo mundo, né? Agora, vivenciar o conteúdo que se busca é um outro passo para colher esses resultados. Então, é muito importante visão. Qual é a visão que eu tenho para os meus filhos? E os bastidores que meu filho vê e ele vai pegar aquilo como um estímulo para ele repetir na vida. Está condizente com a visão que eu tenho para ele? E aí que vem a estratégia. Então, como trabalhar palco e bastidor e transformar o seu bastidor como um palco da sua vida através de uma experiência autêntica de superação, que é o que eu trabalho. Tem uma EAS que você não vai comparar as suas conquistas com os outros, porque cada um sabe onde apertava o seu calçado e o preço que ele pagou para chegar onde ele está. E assim, isso fortalece para ele conseguir atingir outros estados, outro nível da escada, né? Eu falo que é um degrau por vez. Então, quando você atinge o primeiro, você olha para trás e fala, uau, eu paguei o preço para dar esse primeiro passo. Isso significa que eu posso dar um segundo passo. E talvez tenha um outro lá em cima, mas deixa o outro, ele está na jornada dele. Vai aqui firme na sua. Degrau por degrau. Degrau por degrau. Não adianta pular no meio que a escada pode... Eu falo que muitas vezes nós enxergamos a visão, que é o topo da escada, mas sem a ação de subir um degrau por Tem vez. que valorizar a escalada, né? Celebrar cada passo, José Antônio. Tá certo. E, Virgínia, 2023, muita coisa por vir, porque daqui a pouquinho o pessoal começa a te apertar. Você vai até o 9º ano hoje. Daqui a pouquinho tem gente querendo o posterior ao 9º, né? Já há pensamento que eu sei que você, o Zé Antônio e tal, enfim, a direção toda, vocês com a Aline, agora com a Eliane, são sempre atentos a isso, né? E para quem talvez está pensando, mas Colégio Bias, agora que eu estou ouvindo falar... No caso, Virgínia, Zé Antônio, ali não são novos, né, na área da educação. Vocês já têm todo um know-how, né?
Sim, já temos aí, né? Somos formados na área aí, já trabalhamos muito nessa área da educação, já fomos professores, né? Então, assim, a gente temos filhos, né? Porque eu acho que quando a gente tem filho, quando as crianças começam a ir para a escola, é que a gente sente. Então, nós temos toda essa experiência, já fomos à frente de uma escola de reforço, então a gente tem uma bagagem aí, a gente sabe onde estão as dificuldades, né? Então, a gente consegue colocar isso aí em prática mediante a tudo que a gente já viveu. Tá certo. E quando a gente fala de reforço, a gente lembra de contraturno, lembra de dificuldades que pais passam no dia a dia, né? Onde é que eu vou deixar meu filho? Colégio Bias tem essa oportunidade? Sim, nós temos o que nós chamamos lá na escola hoje de contraturno escolar, né? O contraturno, eles são tanto para aluno que está no colégio hoje, que pode ficar, né, na parte da manhã estudando regular à tarde, quanto para aqueles que são alunos de outras escolas, né? Que às vezes os pais não têm com quem deixar, ou às vezes a criança não está indo tão bem na escola, né? Pós-pandemia. Então a gente tem ali toda uma equipe para dar aí esse suporte, né, para desenvolver ainda mais esse aluno. Então quer dizer que aquele que não estuda no Colégio Bias, estuda num outro educandário, mas talvez no contraturno tenha dificuldade de onde deixar o filho, ele pode ficar no Colégio Bias? Pode ficar no Colégio Bias. Ali a gente oferece almoço, oferece banho, reforço, brincadeiras, projetos. É muito bom. E hoje, assim, eu tenho uma satisfação muito grande de falar que as crianças que estão ali, elas estão felizes por estarem ali, né? Eu falo assim pelos meus filhos, né? O meu filho, por exemplo, a gente sempre vai no intervalo de almoço, vai em casa. Mamãe, deixa eu ficar no colégio? Eu quero ficar o dia todo, quero ficar o dia todo. Então tá uma briga essa semana. Filho, vamos para casa, vamos descansar um pouquinho. Não, eu quero ficar no colégio. Então ali por estão aí, os amiguinhos e tal, sim, né? por aí a gente vê que realmente tá bem, né? Os meninos estão felizes, estão satisfeitos e isso, assim, é uma recompensa muito grande pra gente. Tá certo, que bacana. E quando a gente fala de contraturno, é uma dificuldade, né, Eliane? E a gente sabe que deixar ali o vínculo entre pai e tal com o filho, com qualquer um, há uma dificuldade hoje, né? O que essa criança vai aprender com aquele local onde eu deixei, né? Então as pessoas precisam preocupar muito com isso, né? Nós estamos falando aqui de inteligência emocional, isso também faz parte, né? Porque se você deixa o filho em qualquer lugar, ele vai aprender qualquer coisa também, né? Sim, e essa visita antes, que foi o passo que eu fiz, né? Fazer essa visita. Você foi lá conhecer? Eu fui conhecer. E primeiro eu tinha conhecido, nem cheguei a visitar o prédio anterior, né? Mas fiz um primeiro encontro com a Virgínia, mas como eu estava de viagem, eu deixei para conhecer já o prédio novo. Então, eu falo aos pais, entrem em estado de presença para se conectar com o ambiente. Neste local, eu sinto uma paz, porque senão nós saímos, deixamos nossos filhos em algum local e fica num looping. Será que está acontecendo? Será que está sendo bem cuidado? Será que ele está chorando? Principalmente quando é pequenininho, né? Exatamente. O primeiro dia de deixar na escola é quase que assim. É desespero, né? É o corte do segundo cordão umbilical. Isso é verdade. E é como se fosse, né, gente? Não tem um segundo cordão umbilical, mas nós sabemos emocional. Tem o afetivo o ali, emocional. Né? E então, assim, eu acredito que essa paz de espírito, isso que eu encontrei, quando eu vi um local que eu vi que meus filhos poderiam brincar, porque, sinceramente, neste momento da vida deles, é lógico que o aprendizado é muito importante, mas eu quero que o lado emocional, lúdico, deles brincarem, o lado criativo, esteja ainda presente. Mesmo meu filho que está no 6º ano, ele fala: mamãe, se tiver a oportunidade de descer no brinquedão, eu quero. E tá certo. Tem que brincar, se divertir. Porque já tem tanto eletrônico envolvido no dia a dia. Criança tem que ser criança, né? Que tem que contar com esse lado lúdico, criativo, acesso ao simples. Quanto que a gente brincou de amarelinha na vida? Elástico, amarelinha. Então as crianças têm esse acesso. E outra coisa importante, o lado social da criança. Porque aprende a lidar com as diferenças. Porque cada um de nós temos um perfil, lidamos com as situações de maneira diferente. Então, o ambiente da escola, ele trabalha a parte emocional o tempo todo. Então, eu acredito muito que esse ambiente traga essa paz para esse pai que vai trabalhar e ele sabe que o ambiente tem várias pessoas observando. No caso do Bias, dependendo da classe, tem as câmeras também, que ele pode dar aquela olhadinha, dar espiadinha. Dá uma espiadinha para ver como anda, né? E ter esse acesso à paz. Eu acredito que o que mais deixa um pai tranquilo é essa sensação de paz. Eu acredito que desafios imprevistos podem acontecer em qualquer local. Mas quando você vai e sente essa paz interior, eu acho que é o melhor local, né, para deixar o seu filho e
lidar com o que precisa lidar. Afinal, nós precisamos de recursos para pagar a escola, né? Então, e não ter esse sentimento de culpa. Talvez um sentimento de gratidão. Estou deixando meu filho no melhor local que ele poderia estar. No local onde eu senti essa paz, onde eu percebi um acesso, um capricho, um cuidado. Para mim, eu acho que a percepção maior é o meu filho que estuda meio período falar assim, mamãe, eu quero ir mais cedo, quero almoçar na escola. E é muito comum isso acontecer lá, né? Então, isso significa que a criança se sente bem? Que ela quer estar Que ela lá. quer ela estar. faz questão de estar e não está indo por uma obrigação, né? Sim, a criança é muito autêntica. Se ela tiver espaço para autenticidade e transparência, você capta até pela frequência, se ela está gostando de algo, se ela está apreensiva com algo. Talvez ela não fale, mas você percebe pelo não verbal, porque o não verbal, ele grita. Então, observe o não verbal da criança e vai ter uma percepção se aquele ambiente está sendo saudável ou não. Porque a escola não é para ter apreensão. Então, eu gosto muito do que a Aline falou na primeira reunião, dos pais, que eu ainda não estava com a parceria, Bias, como que é lidado a questão de provas. Porque às vezes já gera uma tensão na criança. Vou fazer uma Falou prova. que prova já é uma aprovação de alguma coisa. É uma avaliação do conteúdo que você está aprendendo, para a gente ter uma ideia se você está percebendo, captando as informações, quais são suas dúvidas, e deixar isso de uma maneira suave, porque nós teremos vários testes na nossa vida, seja de emprego, seja de vestibular. Então, se a gente lidar esse momento agora, principalmente dos 0 aos 12 anos, de uma maneira mais suave, é só uma avaliação para eu colocar o que eu estou aprendendo. E se eu errar, tá E tudo se eu bem. errar? Tem pessoas Como eu ali... aprendo? Como que eu aprendo de maneira diferente? É. Então, deixar mais leve para as crianças serem felizes. E deixar aquela frase de Harvard, né? Que no estudo que está no livro, O Jeito Harvard para Ser Feliz, que quando muitas pessoas buscam ter sucesso para ser feliz, quando, na verdade, quando eu sou feliz, eu alcanço o sucesso. Então, vamos buscar na nossa vida ter sucesso de uma maneira mais suave. E sucesso não está ligado à fama, viu? Isso é verdade, isso é verdade. Porque tem muitas pessoas de sucesso. Eu tenho uma mãe de sucesso, porque foi uma mãe extraordinária. Meu pai é um pai de sucesso. E não são famosos. Então, fama não está conectada a sucesso. Tem famas que não são legais. Então, que nós tenhamos filhos de sucesso e sejamos também um bastidor ali de sucesso com essa base. E sem julgamento, famílias. Eu que tenho esse olhar carinhoso, porque o que eu faço hoje foi pelo meu processo de mudança. Então, uma reflexão. Por que faço o que faço? E como posso buscar apoio para fazer diferente? Tá certo. Eliane, obrigado, viu, por ter estado aqui e as informações prestadas, todo sucesso do mundo. Ainda mais do que você já teve lá antes de retornar a patrocínio, né? Ainda mais nesse seu retorno para a cidade e distribuindo, né? Parte desse sucesso que você teve lá fora para muitas, inúmeras famílias hoje do Colégio Bias de Priene. Recebo, eu estou verdadeiramente no Eis-me Aqui para contribuir, porque lançar sementes que eu recebi, né? Então, não tem preço ter essa oportunidade. Para mim é uma honra e um prazer estar juntamente com o Colégio Bias, com você aqui na Rádio Difusora. Obrigado, viu? Leva um abraço lá para o seu Lázaro, para a dona Lázara e o senhor Belchó, Isso mesmo. que são seus pais, né? Aline, obrigado por ter estado aqui. E há pouco a Eliane falava aqui que o pessoal pode dar uma observada. Tem câmeras também, né? Os pais também que têm filhos lá no Bias têm essa oportunidade de ver, dar uma espiadinha para ver como é que tá o filho, o comportamento dele, né? Tem sim, José Antônio. Pegando um gancho aqui no que a Eliane falou, né? E linkando com toda a nossa proposta do colégio, quando a gente fala em trabalhar inteligência emocional e recuperar o adulto que às vezes não teve essa base tão grande, né? É um ponto positivo de ter as câmeras é que esses pais podem ficar tranquilos, né? Porque assim, não tem por que a gente esconder. É claro que a primeira instância, algumas crianças choram na adaptação e tudo mais. Que é normal, né? O que é normal, eles não têm aquele entendimento que o pai vai deixar na escola e que depois o pai volta a buscar, né? Então, até que isso vire um costume, que isso fique tranquilo na cabecinha deles, é normal que isso ocorra. Mas a gente precisa trabalhar a inteligência emocional desses pais também, para confiar no que nós estamos fazendo, porque nós não temos motivo nenhum para esconder ou para maquiar o que está acontecendo, né? É o que eu sempre falo, é com tanta transparência que a gente faz o que faz, que não há motivos para não deixar os pais ter acesso a isso.
Então, quando a Eliane vem somar conosco, ela vem também para ajudar a passar para esses pais com uma linguagem mais tranquila, aproveitar esses benefícios, né? Usar isso. E já puxando aqui um pouco mais também, guardar essas datas, né? 22, 23, 24, porque, como a Eliane disse, para a gente chegar lá no topo, a gente precisa ir degrau por degrau. Então, para que o meu filho entre em 2023 no Colégio Bias, ou continue, ou, né, permaneça, eu preciso me programar agora e cuidar disso. Por quê? Uma coisa importante de deixar aqui bem claro é que nós temos uma turma de cada eixo, né? Um berçário, um mini, um maternal 2. Assim, não tem como colocar 50 crianças numa sala. Então, corram, porque tem hoje limites. Tem limite. Hoje a nossa escola já está, né? Caminhando para ele, né? Exato. Então, se você não assim, nós queremos estender isso para todos, mas hoje o nosso prédio, a nossa estrutura limita a isso, né? Estamos aí em busca de ampliar, mas corram. Aquela frase de quem vai na frente bebe água limpa, cabe bem agora, né? Nesse momento cabe, viu? Tá certo, obrigado, viu, Aline? Imagina, eu que agradeço. Então, Virgínia, apenas 3 dias, né? Há muita gente a pensar, não, eu vou deixar porque a Virgínia vai deixar para outra segunda. Acabou o sábado, encerrou. Não conseguimos, tá? Então, vai ser dia 22, 23, 24, né? Com plantão no sábado, como você reforçou. O sábado, inclusive, na hora do almoço, que tem gente que talvez trabalhe e tal, como de é que você vai 8 a lidar? meio-dia. De 8 a meio-dia. De 8 a meio-dia. Isso vai ter uma equipe, né, para estar atendendo. Outra coisa que eu quero falar aqui, José Antônio, até a Aline, no meio da fala dela, ela comentou, é a respeito dos pais que estão vindo de fora. Então, você que não consegue vir pessoalmente para fazer a matrícula do seu filho, nós temos uma equipe de plantão para fazer a matrícula online, tá? Então, esse pessoal que mora fora, o pessoal daqui mesmo que está trabalhando e que não consegue vir na escola, pode entrar em contato conosco, nós vamos direcionar para essa equipe para fazer essa matrícula online, para não perder esses benefícios que são exclusivos para esses 3 dias, tá? Então, depois, gente, não adianta, a gente não consegue fazer as mesmas Não condições. adianta ligar para a Virgínia que acabou. Não me manda o WhatsApp que não tem jeito. Acabou. Aproveitou. Não aproveitou, dançou. Isso mesmo. E no caso, para fazer esse agendamento, para fazer a inscrição virtual, 3831-9984 é o telefone. Isso, entre em contato conosco, né, pelo telefone, ele também é o WhatsApp, que nós vamos agendar no dia 21, 22, 23 e 24 para fazer essa matrícula online. Tá certo. Virgínia, obrigado por ter estado aqui, viu? Eu que agradeço, José Antônio, um prazer. Hoje, ao vivo conosco aqui no programa Rádio Comunidade, Virgínia Cândida Gomes Ferreira, ela é diretora pedagógica do Colégio Bias de Priene, Aline Zarpelon, coordenadora pedagógica, Eliane Miriam de Assis, ela é coaching em inteligência emocional, esteve ao vivo conosco. Esse bate-papo está disponível, Facebook/Difusora 95, você pode acessar e ter acesso. Lembrando que os dias para essa campanha específica do Colégio Bias, tanto para quem já está, quanto para quem vai chegar no Colégio Bias em 2023, serão 22, 23 e 24 de setembro, respectivamente, quinta, sexta e sábado da próxima semana. Dúvidas, você pode mandar no WhatsApp ou ligar. O número é o mesmo, 3831-9984. Portanto, oportunidade aí para os seus filhos, netos, sobrinhos aprenderem no melhor ensino da cidade. Colégio Bias de Priene. Bom, programa Rádio Comunidade de hoje termina aqui. Na sequência você tem um show da tarde. A todos um abraço, boa tarde e até amanhã.